Olá, Jéssica Balbino, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Fizemos muito sucesso com os Young Adults da semana passada. Fizemos muito sucesso, porque é um tema muito importante, Muito né? legal. Um beijo a Giovana aí, queridíssima. Sim. E esse episódio agora a gente vai falar de um tema bem legal também, ainda nos desdobramentos das entrevistas, né, da Flipossos, que eu tive o prazer de mediar a mesa com o Fernando Scheller, que foi demais. A gente vai bater um papo com ele aqui no episódio mais tarde, um pouquinho, e a gente vai aproveitar o gancho, que a gente vai falar do livro dele, O Amor Segundo Buenos Aires, que a gente leu, né? Vamos aproveitar o gancho e dedicar um episódio para literatura latina. Acho que tava faltando, né? Tava faltando. Eu acho que a gente pode fazer vários sobre literatura latina. Aqui a gente fala muito da literatura latina, mas nunca focou, né? A gente pode um dia fazer uma temporada também. Eu já queria começar mandando um beijo. Eu não sei se eu vou saber falar certo o nome dele, mas eu acho que é o Cristiane Daroish. Ele é argentino e ele acabou de mandar uma mensagem. Ele ouve o nosso podcast na Argentina, chegou lá pra ele. Ele gosta bastante. O sonho dele é que a gente faça um podcast com a Adriana Calcanhoto. Vamos tentar. Ela vai estar na Flip, né? Sim. Quem sabe a gente consegue gravar com ela. Ele gosta muito da Matilde Campilho também, que é a nossa musa. Fazia tempo que a gente não falava dela aqui. Né? Eu não gosto do termo musa, mas tudo bem. A gente vai... Eu vou falar por enquanto. E ele mandou um beijão. Ele falou que o podcast tá cada vez mais maravilhoso. Legal, show de e que bola. ele adora a gente. Então, queria deixar esse beijo aí também pra ele. Fico muito feliz. Então, quem sabe a gente consegue um ouvinte aí que conhece a Adriana Calcanhoto, né? Aí e quiser fazer uma ponte pra gente aí, à vontade, hein? Sim, gente, faça uma ponte. Aliás, ela vai estar na Flip. Nós vamos estar na Flip. Vamos estar na Flip. Mandem sugestões. Vocês ouvintes aí convites para beber e comer na Flip para ir à praia. Estaremos lá, hein? Estaremos lá. Só chegar lá, puxa a gente pelo braço, a gente tira a foto. E a gente vai levar brindes. Então, vamos levar com a gente brindes. E falar a palavra mágica, vai ganhar um brinde. Não vai falar qual que é a palavra mágica. Não, falar pelo menos, se falar que houve podcast, pô. Quem conseguir citar 3 pessoas que a gente entrevistou no podcast... já estamos indo para quase 40 episódios. Vai ganhar um brinde. 40 episódios é uma vida. A gente tá quase fazendo um ano de podcast. Não, vai fazer em setembro. Quase já. Temos 9 meses, já senta, né? O podcast verdade, já pode comer papinha, já engatinha, né? A gente tem que pensar numa comemoração especial de um ano. A gente pode fazer um podcast ao vivo de um ano. Nossa, ia ser legal, hein? Com convidados, acho que... Olha, ia ser legal. Vamos pensar nessa hipótese. Vamos, mandem sugestões. Mandem dicas. Nossa, isso é legal. Principalmente mandem dinheiro, porque a gente não tem. É verdade. Então, e a gente nem começou a fazer campanha ainda, aquela do padrinho e tudo mais, deposite R$1. Vaquinha, crowdfunding. Mas a gente vai fazer. Mas então, essa ideia de gravar um podcast ao vivo de um ano ia ser muito bom. Vamos pensar nessa hipótese? Vamos. Se alguém tiver sugestões, por favor. Bom, falando um pouco da literatura latina, que a gente sempre fala, todos os episódios, eu gosto muito da literatura latina, que são obras que ela acaba sendo inserida aí num contexto político, né? Ou de realismo também, que é muito forte. Não estou falando isso com tom de crítica, não, mas eu acho que é uma observação bem enriquecedora mesmo. Por exemplo, a gente usar o Pedro Páramo, né, do Juan Rulfo, que é um escritor mexicano, que vem uma obra de realismo fantástico, que muitos latinos passaram a acompanhá-lo, né? A gente percebe que as pessoas que se basearam nele, os escritores que têm aí o Juan Rulfo como um motiz, né, do realismo fantástico, a gente vê também uma latinidade que puxa para o contexto social da pobreza, da luta, né? Os personagens unidos, os personagens são quentes, né? São unidos no meio das famílias, em termos de amizade, em termos de busca pelo passado. Eu acho isso tão incrível, né? A gente vê, por exemplo, o Gabo no Cem Anos de Solidão, onde a família acaba sendo a força do livro, né? O preço do livro. Sim. Por conta de acontecimentos que giram em torno de uma magia. Então, eu acho que o latino tem essa característica quente, assim, o que deixa sempre passional, né? A literatura latina, a meu ver, ela nunca deixa para trás o amor, né? Já reparou isso? Nunca. Tudo é sempre muito permeado no amor, né? Muito permeado no amor.
E é isso, é uma literatura muito rica, né? O Filipe Ossos homenageou a literatura Literatura latina, latina, então, querendo ou não, fui obrigada a ter esse contato um pouco maior, conheci livros e autores que eu não conhecia ainda, e que tem isso, né? E eu acho que a gente tem essa fronteira muito forte, muito fincada no muro imaginário, isolado da América Latina, né? A gente não fala espanhol, então a gente tem essa fronteira da língua, a gente não transita entre países justamente por isso. E é muito urgente que a gente conheça e que a gente consiga dialogar com essa literatura. A gente fica muito na dependência do que vai ser traduzido é. e muito pouca coisa, de fato, é traduzida, né? Muito pouca coisa é trazida para o Brasil. A gente lê muito mais a literatura europeia ou norte-americana do que a latino-americana. E eu acho que a gente precisa fortalecer esses laços, né? É. E acho que a literatura é um excelente caminho. A literatura, a música, eu acho que para a gente cruzar essa fronteira imaginária que a gente tem do Brasil com os demais países da América Latina, é muito urgente. A gente sequer se sente latino, né? A gente fala, eu sou Parece que a gente tá brasileiro. fora, às vezes, parece, sei né? lá, aí a gente fica Fala de literatura expatriado, latina, né? não fala de brasileiro, Não né? fala de brasileiro, tem a literatura brasileira e a latina. Mas não, verdade. por que não é latina, Eu né? até, Porque não eu levantei fala até essa discussão. espanhol. Pois é verdade. Eu levantei essa discussão até numa das mesas, acho que foi o João Correia, que também lançou um guia literário de Buenos Aires. Eu falei isso, eu falei, por que quando fala de literatura latina não fala de escritor brasileiro? Onde estamos, né, nesse mapa, né? A gente fica muito à parte ali do que tá, né? E a gente não. É isso, a gente não se interessa, né, pelo que tá acontecendo. Parece que é menor de modo geral, assim. Você fala, ai, nossa, não vou ler isso, não. Apesar de que a gente tem essa identificação, né? Porque, como eu estava falando, o amor é sempre bem cuidado, né? Sim. As tratativas que nós latinos temos com as análises amorosas, elas são muito mais de entrega do que os europeus, por exemplo. Sim, né? sim. Que eles são muito mais frios, né? Sim, a secura e os temas europeia, deles né? são muito mais universais, né? Então, sei lá, eles falam muito mais de uma maneira filosófica do que de uma maneira acho que é uma amorosa, secura, ela não permite esses mergulhos que a literatura latina dá no ser humano, no conflito humano, né? Mas agora eu fiquei pensando, como é que será que a literatura brasileira é vista, sei lá, por exemplo, no Chile? Eu não sei também. Sei lá, no México, na Bolívia, né? Como é que chega também para eles lá a nossa literatura? Eu tenho muito que a literatura como sendo a literatura latina como um escape do mundo, assim. Para mim é um ponto de esperança. Eu lembro que quando eu li, eu sou apaixonado no Gabo, né? Quando eu li O Amor em Tempos de Cólera do Gabo. A gente pode entrar num acordo aqui que o Gabo é o nosso grande escritor latino. É o nosso grande escritor latino. É um livro tão bonito, ele conseguiu falar de um amor tão visceral, sem cair em clichês, sem cair em melodramas, porque o amor que ele pinta é um amor imperfeito, né? Quando tem o personagem que se apaixona, ele não pode ficar junto com ela, para quem não sabe a história, só dando uma pincelada. Aí ele se enriquece, porque ele sendo de posses, ele vai conseguir se aproximar dela, ela vem a ficar viúva, ele se aproxima dela já idoso, então é o idoso amando, e depois ele tem uma empresa de navios e tal, que ele leva ela para viajar com ele. É a coisa mais linda que tem, porque a gente vê só o amor bonito, né, do jovem, do viril, né, o homem, a mulher, todos eles a flor da pele, querendo fazer loucuras. E o Gabo já pincela muito esse lado do idoso, né? A memória de Minhas Putas Tristes também que é o idoso que se apaixona por uma prostituta. E eu acho isso demais, muito rico, né? Eu acho que Cuba também tem isso na literatura cubana e no cinema cubano também, né? Esses dias eu assisti um filme que inclusive tá no Netflix, quero deixar a dica, eu não sei se ele é uma adaptação literária, mas parece ser, chama Candelária. Candelária, não o conheço. Filme é um filme maravilhoso e é sobre um amor de idosos, de pessoas velhas, e é muito bonito, assim, porque a gente tende a menosprezar também, a achar que o amor só acontece com pessoas de 20 a 30 anos, né? E que aí venceu esse prazo, já não tem mais como ser amor, ou não tem mais essa sensibilidade e tudo mais. Mas existe muito. E aproveitando que eu falei de Cuba, eu gosto muito de Cuba, né? Não é segredo pra ninguém. Podem, inclusive, me mandar pra lá. Que... Vai pra Cuba! É que eu vou com muito, muito gosto. E eu acho que Cuba é muito interessante e tem uma literatura muito legal também. Eu lembro que uma vez era meu aniversário e eu brinco, né? Eu sempre posto pedindo livro, né? Eu falo, me manda livro e tal.
E eu ainda não tinha ido para Cuba e uma moça que eu nem tenho mais contato, que eu tinha contato só no Facebook, ela me mandou de presente um livro que chama A Ilha dos Amores Infinitos. E ela mandou uma carta muito bonita, falando assim, pra você tomar uns morritos e tudo mais. Hum, É da Daina Xaviano o livro, e ele aham. tem meio que essa coisa de um realismo fantástico também. Ele acho que fez muita escola ali com o Gabo, né, com a literatura dele. E é uma história lindíssima, assim, é uma história que mexeu muito comigo, que eu fiquei durante muito tempo, assim, reverberando nela. Eu emprestei esse livro pra uma amiga minha, emprestei pra minha mãe, tipo, muita gente leu, e é um livro muito legal, assim, vale muito a pena ser lido. Tem um outro que também é totalmente diferente desse que eu tô falando, que é do Juan Pedro Gutierrez, que Uhum. chama Trilogia Suja de Havana. Pedro Juan Gutierrez, desculpa, eu troquei os nomes. Que chama Trilogia Suja de Havana, e ele tem o Rei de Havana também, que é um livro assim super escatológico, mas que mostra uma Cuba que, sei lá, nem sempre as pessoas querem ver também. Que, enfim, mostra todo um submundo que existe, que permeia ali várias histórias, mas ao mesmo tempo também tem muita esperança, é bem legal, vale muito a Eu pena acho que a ler. literatura cubana é legal. O primeiro contato que eu tive foi com a biografia do Reinaldo Arenas, do poeta, que era homossexual, que foi perseguido. Hum. Tem esse que é político também. Tem um livro que eu gosto muito, cubano, que é O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Nossa, Padura. eu não li É esse livro, muito você bom, eu acredita? tenho ele. Ah, eu quero emprestado, então. Ele conta, pra quem não sabe, né? Ele conta a história do assassino do Trotsky, que é o cara que chama Ramon Mercader, que é através da história de um escritor que chama Ivan, que ele é veterinário em Havana, e a partir de um encontro que ele tem, né, com um homem que passeava com os cães, ele vai retomando a vida do assassino do Trotsky, e é bem legal, vai contando a história do assassinato, do algoz, como que o Ramon Mercader arquitetou, como que ele foi escalado para fazer, para cometer esse crime, né? Fala da Guerra Civil Espanhola um pouco. É muito legal. A literatura cubana realmente ela é bem, bem rica mesmo. E como eu estava falando, o cunho político que tem, né? É inevitável, eu acho, quase você pegar um livro clássico da literatura latina, seja o Galeano, por exemplo, você não ter essa figura política cravada no meio, né? Eu até a TAG mandou agora esse mês não, foi mês de maio, o mês passado não lembro, que é A Primavera no Espelho Partido, do Mário Benedetti, que é um escritor Hum, uruguaio, né, sim. que fala sobre a ditadura uruguaia, que é um livro muito bonito, né, só pincelando também, já que a gente estava falando disso, esse livro ele é narrado em pedaços, assim. Vários narradores têm sua forma de falar para tratar dos temas. É uma família que foi dividida por uma prisão, que é o personagem que está preso é o Santiago. Então a família tem o Santiago preso e toda a família, que é a esposa do Santiago, a filha e o pai dele, por o exílio. Eles foram exilados na Espanha. Então o Santiago, quando é o capítulo que ele conta, ele narra a história por cartas. Ele manda essa carta para alguém. E por outro lado, tem a Graciela, que é a esposa dele, que também fala nos capítulos que chama Feridos e Contundidos. Ela conta em diálogos, então ela narra em diálogos as problemáticas. O Dom Rafael, que é o pai do Santiago, que faz praticamente um monólogo, também falando um pouco da sua vida no exílio como professor. Tem a Beatriz, que é a criança, que é filha do Santiago, ela tem uma visão da vida de exilada, né? Uma criança, ela escreve redações no colégio, ela fala da prisão do pai, fala que nunca vê o pai como bandido, né? Que ela tem aquele espírito de exilada. E tem um capítulo que eu acho incrível, que os capítulos que chamam Exílios é a parte que é o próprio autor, o próprio Mário Benedetti, ele interfere na história falando sobre a ditadura uruguaia. Eu acho incrível, assim. E o Mário Benedetti foi tão feliz que ele conseguiu colocar um personagem, que é o Orlando, que é o amigo do Santiago que está preso, a ter uma relação amorosa com a esposa que está solta. Então ele começa a colocar a Graciela, que é a esposa do Santiago, naqueles conflitos de mulher, assim, ela começa a ver o Santiago mais longe, porque ele está preso, e ela começa a ter desejo, ela começa a se aproximar do Orlando. Assim, é um livro muito bonito, eu gostei muito, trata de esperança mesmo, né? Porque quando você fala de ditadura, acho que sobretudo é falar de esperança.
o poder político que tem de destruir uma família, de mudar o rumo dessas pessoas, o rumo dessa criança. Quantas Beatrizes não tem, quantas Gracielas não tem. Então é um livro muito que me tocou muito e mexeu muito. Eu indico aí, então, Primavera no Espelho Partido, do Mário Benedetti. Muito bom, Tag. Manda livros pra gente. Depois eu Manda quero livros. emprestado. Eu faço parte de eu tô enrolando a língua hoje. Eu nem bebi. Você bebeu muito chopp hoje. Não, bebi um só. Um só. Hoje eu não bebi. Só porque você não tá bebendo, aí você tá me julgando. Mas tudo bem. Eu faço parte de um grupo no WhatsApp que chama Leia Latinos. E aí são trocadas dicas de leitura e tem um calendário de leituras para fazer uma leitura em conjunto. Eu não consigo acompanhar tudo, né? Assim, por motivos mil, entre eles é muito trabalho, mas alguns eu leio. E aí, inclusive um que eu já comentei aqui no podcast, que é de um haitiano, que é o Dani Laferriere, acho, que é o Como Fazer Amor com um Negro Sem Se Cansar. Eu não conhecia nada de literatura do Haiti, e é bem interessante. Tem um do que você gosta muito, que é o do Roberto Bolanho, que é o Terceiro Reich, sei lá como é que fala. E tem um que eu amo, que tá na lista também, a Trilogia Suja de Havana, que eu acabei de falar. E um livro que eu gosto muito, que é o da Argentina Selva Almada, que é o Garotas Mortas. Inclusive, ela veio pra Flip o ano passado, a Selva Almada. E é um livro lindíssimo, é um baita de um livro, assim. Não é um livro-reportagem, não é uma pesquisa, quer dizer, é uma pesquisa, mas não é um livro-reportagem. É o ponto de vista dela, ela se envolvendo na história de 3 garotas mortas em regiões interioranas da Argentina quando ainda eram jovens ou adolescentes, e que nunca se puniu os responsáveis por essas mortes. E aí ela tenta entender o que aconteceu, ela revira os arquivos, ela vai numa vidente, ela procura muito a resposta, porque aquilo atormenta ela desde a infância. E é também um retrato do mundo que a gente vive, e de uma América Latina e de um Brasil que mata mulheres simplesmente por serem mulheres, né? E aí é um livro pesadíssimo, assim, desse ponto de vista. É um livro que vai te dando uma angústia, um desespero, uma agonia de não saber o que aconteceu com essas mulheres, mas é também muito bonito, assim, é também um baita fôlego, assim, uma baita pesquisa. Então, fica essa dica, a literatura argentina tá aqui do lado, e vale muito conhecer, né? Eu acho que é isso, a gente ignora grande parte disso, mas é sempre muito importante. Como né? é rico, né? Você falou do Bolanho aí, né? O pessoal que me acompanha sabe o tanto que eu falo do Roberto Bolanho, do Borges, do Otávio Paz, do Galeano, do Lhosa, do Antônio Císanos, né? O peruano. Mas o Bolanho, ele para mim, apesar dele se considerar em muitos pontos poetas, assim, por excelência, né? Ligado muito ao poeta chileno Nicanor Parra, né? Que é o autor do clássico Sermões e Orações do Cristo de Yauqui. Eu acho que quem quer conhecer o Bolanho, sempre que as pessoas falam, quero ler alguma coisa dele, as pessoas falam dele, eu sempre indico Os Detetives Selvagens, assim, que é uma literatura marginal, assim. O Bolanho, ele faz esse movimento que ele chama de infrarrealismo, né? Que é fundado pelo Bolanho e pelo Mário Santiago, que tem inspiração surrealista, mas o manifesto ele tem uma tomada de posição contra aquela institucionalização do realismo fantástico. É um realismo de periferia, vamos dizer assim. E Os Detetives Selvagens chegou a ser até comparado pelo George Edwards, né? Com o livro O Jogo da Amarelinha, do Cortázar, que é um puta livro. E eu gosto da definição que o próprio Bolanho deu para os Detetives Selvagens. Ele fala que é uma carta de amor à minha geração. Nossa, é bem legal. Para quem quer saber um pouquinho a história, os Detetives Selvagens é a história do Arthur Belano e do Ulisses Lima, que são 2 poetas marginais mesmo, de periferia. E a gente conhece esses 2 poetas pela ótica dos outros personagens. Então, são os outros personagens que vão apresentando esses poetas, né? Eles estão investigando o sumiço de um poeta que desapareceu no deserto, lá no norte do México, e começa o livro como um diário, assim, contando o caminho dos 2 poetas e seu grupo de poesia, que eles falam que o grupo ele está inserido num realismo visceral, que eles chamam. Então, eles se reúnem em bar, encontros sexuais, roda de maconha, um clima típico de jovens, né? E a segunda parte... É aquele clima que a
gente gosta que a gente mesmo, gosta. A segunda parte ela já são vários depoimentos, assim, que vão reconstituindo os caminhos do Belano e do Lima, né, durante os 20 anos que sucedem o diário. Então, eu gostei desse jeito, que ele começa com o diário, aí passa os 20 anos tendo uma outra impressão e volta no final do livro explicando o que aconteceu e quais foram os erros dos protagonistas. E o Bolen é muito engraçado para escrever. Ele é cômico, ele é crítico. Olha, eu tenho que confessar que eu muito não legal. li, mas agora você fez toda essa resenha do livro e eu vou querer ler. Aproveita que a gente falou de Cuba, tem um livro que é muito legal, que tem várias passagens em Cuba. É um livro que poderia ser uma ficção, mas não é. Ele é realidade. É da Marita Lawrence, chama Eu Fui a Espiã que Amou o Comandante. E ela é uma espiã da CIA que foi enviada pelos Estados Unidos para Havana para matar o Fidel Castro e não conseguiu porque ela se apaixonou por ele. Ela engravidou, ela foi forçada a fazer um aborto. E aí, numa entrevista recente, quando ela fala sobre o livro, ela fala: não me arrependo de não ter matado Fidel. É a decisão da minha vida da qual tenho mais orgulho. E ela. E é um livro muito louco, assim. Eu lembro que eu comprei esse livro numa livraria, assim, numa véspera de Natal. Eu fui comprar um presente, vi o livro, fiquei louca, falei, quero ler. E é um baita livro também, assim. Ela conta toda a história dela, a história da vida dela, várias fugas. Que legal, deve ser muito interessante. E no meio dessas tretas, essa relação louca que ela teve com o Fidel Castro, esse amor muito louco, proibido. E aí ela tinha que se esconder da CIA, mas também ela tinha que matar ele. E aí ficou uma baita numa situação. Ela já é uma pessoa idosa hoje. Ela mora em Baltimore, nos Estados Unidos, e aí ela resolveu contar essa história. Ela conheceu o Fidel em 59, inclusive quando ela publicou o livro, o Fidel ainda estava vivo. Ela publicou em 2015, né? Se eu não me engano, ele morreu em 2016, então ele ainda estava vivo. Muito e legal. Ela publicou, tem fotos dela com ele no livro e tudo mais, uma coisa assim, aquele amor meio de verão em Havana e tudo mais, mas vale muito a pena. Tem muita carga literária, né? O Fidel Castro, o Che Guevara, eles têm esse quê de discussões. Até eu comprei recentemente a biografia do Fidel Castro, que eu queria há muito tempo, escrita pelo Inácio Ramonet, que é um escritor que eu gosto muito, e quem era muito próximo ao Fidel no Brasil, que escrevia junto, que tinha uma relação muito próxima, era o Frei Beto, né? Sim, que tem aí livros de resistência também muito grande. É uma pessoa muito polêmica, né, no mundo da igreja, da linha da teologia da libertação, mas ele sempre estava muito próximo ao Fidel, e você passa a ter, claro que tanto pro lado dos amantes do Fidel, quanto dos odiadores, né? A literatura, ela tem dos dois lados, ela abraça esses dois lados aí. Eu acho que é válido, eu acho que a discussão acaba sendo essa mesmo, né? Sim, quem conviveu com o Fidel foi a Maria Valéria Rezende, que é a nossa autora, e que ela é uma ouvinte do nosso podcast. Um beijo pra ela. E a gente, inclusive, quer entrevistá-la, porque você tem uma pessoa que tem muita história pra contar e que é incrível e divertidíssima, é a Maria Valéria, então a gente Podemos fazer um episódio com ela, né? Essa história desse encontro com o Fidel. Se eu não me engano, ela se encontrou com o Gabo também, então são encontros que a gente quer ouvir. Viu, Maria Valéria? Queremos você aqui, por favor, nos dê essa honra. E o que eu acho legal também, né? Até comecei falando do Pedro Páramo, que também é um escritor, é um livro do Juan Rulfo, escritor mexicano, que as pessoas vêm muito me perguntar: eu quero entender um pouco do realismo fantástico, porque é impressionante como que a América Latina produz esse tema, produz o realismo fantástico, né? E o Pedro Páramo é um livro muito fininho, se eu não me engano, não tem 100 páginas, e é um livro de expressão, assim, incrível no mundo do realismo fantástico. E engraçado, quando a gente fala de ditadura, fala de movimento político, de um lado, tem esse outro lado de ficção mágica, fantástica, de tirar o pé do chão, de ao mesmo tempo você não sabe se aquilo é real ou se não é, que não é verossímil, mas ao mesmo tempo tem a verossimilhança que, se os fenômenos fossem reais, seriam daquela forma. O Pedro Páramo mesmo, que falo para todo mundo ler esse livro, porque é um livro muito legal, que é uma história de um rapaz que vai até a sua cidade, vai atrás dos seus familiares, e ele vai encontrando pessoas no meio do caminho que vão falando
com ele, que vão indicando os caminhos para que ele chegue até os seus familiares. Nossa, eu duro que se eu contar aqui, eu vou contar o final, vai Você vai estragar contar pra o final caralho, do assim. livro, E o não, final não do livro faça é muito isso. genial para eu estragar. Mas leiam Juan Rulfo, Pedro Páramo, tem introdução, vale muito a pena. Não estrague o final do livro, por favor, Não, tá? nossa, quase que eu estraguei. E realmente, Então, esse final é muito é o foda. outro que eu não li, né? Mas estamos aí, assim, muito estamos lendo várias coisas. Eu não vou ficar me sentindo culpada É muito por não foda, ter lido esse clássico. Tem um outro que é um baita de um livro, que é de um autor que vive aqui no Brasil, mas a família dele não é daqui, que é o Julian Fuchs. Ele escreveu A É verdade, Resistência. a E Resistência, também, sim. e é um baita livraço, Bata assim, livraço, bem lembrado dele, bem muito bem lembrado. recomendado. Ele fez uma mesa na Flip, acho que se eu não me engano, há 2 ou 3 anos, com o Jacques Fuchs, que também é muito incrível, e foi uma baita mesa também, ele falando sobre isso, sobre o processo de adoção do irmão dele, sobre ditadura e tudo mais. E é isso, é muito o que você falou, né? Eu acho que a literatura latina, principalmente a que não é brasileira, ela passa muito por temas ligados à ditadura, sejam ditaduras de esquerda, sejam ditaduras da direita, mas a ditadura é sempre esse tema, é sempre esse pano de fundo para muita coisa, né? A reflexão que eu faço disso é como que os políticos, né, no modo geral, o poder de um modo geral, influencia nas pequenas coisas da vida. Porque muitas vezes a gente vê uma ditadura instaurada ou um discurso ditatorial instalado, a gente pensa no ser humano que está preso politicamente, né, seja um político, seja, por exemplo, Lula, foi preso, é um preso político, não é? Mas quando você tem um estado ditatorial, um estado autoritário, né, seja de que lado for, você começa a ser influenciado, ser atrapalhado na sua vida mínima, né? Esse livro do Mário Benedetti que mostra a Beatriz, uma criança, tentando perguntar: mãe, por que na escola eles falam que eu sou diferente? Por que é ser exilado? Por que a gente é exilado? As pessoas esquecem que o mundo, ele não é feito de ideologias pura e somente ideologias, ele é feito de pessoas que precisam do básico, né? Que precisam ir numa padaria, que precisam ir no mercado, que precisam se relacionar numa escola, trabalhar, ganhar dinheiro, relacionar, no caso, professor e aluno. E a vida do universo da literatura latina, ela mostra muito essas pequenezes que são tão grandes no universo do ser humano, mas mostram muito como que influencia o pequeno, como que essa ditadura chega no pequeno, como que a política influencia e pensar que uma família é separada por conta de ideologia, que pessoas morrem por conta de ideologia, é muito triste. E eu acho que o papel da literatura latina é fundamental, porque ele ajuda a eternizar, ajuda a tornar concreta as dores e a gente falar dela, né? A literatura acaba mostrando isso. Esse livro mesmo do Reinaldo Arenas, que eu não lembro o nome, ele virou filme, inclusive interpretado pelo Javier Bardem. É Javier Bardem mesmo? Nossa, Javier Bardem. Nossa senhora. Pausa. Ele faz o Reinaldo Arenas e tem esse filme. E o livro é muito bonito e é um cara tentando ser poeta em Cuba, um cara que é homossexual. É o Antes do Anoitecer? Antes do Anoitecer. Esse mesmo. Você viu aí? Vi. É lindo esse livro, é lindo, lindo, lindo. Não conheço, é também fantástico. não vi o filme, mas fiquei com vontade, porque filme... eu tenho esse tesão em Cuba, assim, que é uma coisa você vai louca. adorar. Não só em Cuba, no Javier Bardem também. E o Javier, ele tá numa interpretação impecável nesse filme. Que é só em Cuba, também é nele, mas talvez mais em Cuba do que nele. Olha, mas sério, ele tá com uma interpretação fantástica nesse filme. O livro é muito bonito. Quem me apresentou ele foi no Cine Clube que tinha na companhia, lembra? Lembro sim. Acho que era na curadoria do Daniel Luz. É muito quando provável eu fui assistir, que seja. É muito provável que seja. Eu fui ver isso. A gente podia fazer um podcast um dia só sobre cinema cubano, porque Nossa, eu amo cinema também. cubano e é incrível. Enfim, acontece de tudo no cinema cubano. A música que você falou também acaba interagindo muito com o universo literário, né?
Vamos falar então, Jéssica, do Amor Segundo Buenos Aires Vamos, agora. porque a gente não falou, A gente né? A gente leu fez um o podcast livro, pra né? isso e não falou. O Mas Fernando Scheller, então só para situar, né? O Fernando Scheller é um jornalista que escreveu O Amor Segundo Buenos Aires, que é um romance lindíssimo, tanto eu quanto a Jéssica, a gente leu o livro. sim, É é um livro que muito vai virar bonito. série, né? Vai virar Ele série. ainda não falou qual canal, mas ele já adiantou pra gente que vai virar série. E ele foi também correspondente, foi também correspondente, ele escreveu sobre o Paquistão, ele morou lá um tempo, ficou lá um tempo também. O Fernando Scheller é um É, jornalista, né? Ele trabalha, acho que no Estadão agora. isso, no Estadão. E ele escreveu sobre o Paquistão, então foi um repórter de guerra, de viagem, um repórter sem fronteiras, né? Por isso que ele veio ao Filipostos. E esse livro dele, O Amor Segundo Buenos Aires, ele tem uma história engraçadíssima que ele conta na entrevista que a gente fez, mas que ele viu uma pessoa em Buenos Aires e ele achou que ele tinha visto a personagem, né? E eu acho isso um exercício muito interessante para a gente fazer, porque é um exercício de imaginação e tá tudo na nossa cabeça, né? Eu tenho mania de ficar vendo as pessoas na rua e ficar criando histórias pra ela. Ficar Eu pensando, faço também. nossa, ai que bom, porque eu me sentia muito sozinha. Depois Acredito que ele que a falou Eliane isso, Brum faça isso também, eu acho porque que os todo livros mundo, dela. no fundo, acaba fazendo isso, mas eu vejo uma pessoa na rua e eu fico tentando imaginar se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem um amor, se ela trabalha, o que ela faz, se ela bebe, se ela usa droga. Enfim, a gente fica tentando. E é muito interessante isso, que foi o que ele fez, né? Ele esbarrou com uma pessoa e resolveu criar Criar. essa história. É a Leonor, né? A personagem. O livro se passa em Buenos Aires, Se né? passa em Buenos Aires. Ele conta, e é legal que o livro ele coloca os mapas de onde os personagens estão, os locais, dá uma vontade Eu de não ficar conheço viajando. Buenos Também Aires, não mas eu conheço fiquei também. com vontade ainda mais de conhecer. É quase um guia, né? Porque é quase um guia. Fala bastante dos bairros, né, tradicionais de lá. E dá vontade de ir pra lá. E é tão pertinho, falta de vergonha na cara mesmo. E o que eu achei interessante, assim, o enredo, né, para o pessoal de casa entender também, que o Hugo e a Leonor, eles são brasileiros, eles vão para Buenos Aires, porque o pai da Leonor é argentino, professor de sucesso lá. Eles vão atrás dele, na verdade a Leonor vai atrás dele e o Hugo vai atrás dela, né? Só que o livro começa com o final do relacionamento deles, que eu achei muito sutil, que ela tá dormindo e o Hugo tá dialogando sobre ela. E os capítulos, eles chamam assim... Leonor segundo Hugo, Hugo segundo Leonor, Eduardo segundo... Hugo segundo Pedro. Hugo segundo Pedro, que é o pai dele. É muito legal, porque acaba tendo uma relação de Acho amizade. Que é um jogo de perspectiva também, né? Tipo, e é legal que nenhum personagem fala de si. Isso é muito legal. O Fernando foi muito feliz nisso. Sim. Porque ninguém fala de si próprio, né? É sempre a visão do outro. E é um grande mecanismo de exercício de enxergar o outro, né? A Leonor mesmo, que é uma filha bastarda, ela é meio que deixada de lado, então ela se transforma numa mulher mais fria, e o Hugo já é sensível, já é apaixonado por excelência, né? Ele não aguenta, né, essa frieza dela, termina. E é engraçado que ele tem uma relação muito forte com o Eduardo, que é um amigo dele, que é homossexual, se apaixona por o Daniel, que é um garçom de uma boate gay, que quer ser chefe de cozinha, e ele passa a conviver com o Eduardo, que passa a ser amigo também do Hugo, né? Sim, e são personagens muito reais, assim. Muito reais. Né? São personagens que a gente esbarra com eles o tempo todo. O tempo todo. Isso que é muito legal. E aí ele traz ali na contracapa do livro, né, que eu acho muito bonito, que ele fala: se você já amou demais, se acredita que todo amor vale a pena, esse livro é pra você. Eu terminei o livro com vontade de me apaixonar e com vontade de ir pra Buenos Aires. Então, se você é meu crush, ouve esse podcast, manda passagem, gente. Vamos curtir essa vida, né? Tô aqui esperando, tô aí nessa vontade. Eu acho que o Fernando foi muito feliz nisso que você falou de a gente ter vontade de se apaixonar, porque ele fala do amor, mas as formas do amor que são apresentadas, por exemplo... tudo fudido, né, na verdade. Mas acontece uma tragédia X lá, que o pai do Hugo tem que vai para Buenos Aires. Ou seja, ele mostra aquela reaproximação do pai. O Hugo fica meio incomodado com o pai lá perto, tão perto, aí fala: não, pai, você quer ficar aqui? Fica, mas assim, assado. Aí mostra a relação do Hugo com o Eduardo. Aí depois passa um pouquinho e mostra a relação do Hugo com a mãe, que era distante. Aí o pai se apaixonando, a mãe se apaixonando. Ou seja, ele consegue fazer uma história de família e de amizade
entrelaçados pelo amor. É muito, muito legal. É muito bonito. É muito bonito, é muito Eu bonito. acho que isso vai ser uma série muito sucesso quando for pra TV, porque é muito imagético, né? É muito imagético, sim. Acho que ele já escreveu. Talvez se não foi pensando nisso, ele teve essa sacada também. Então é um baita de um livro, né? Teve essa romanceada com os cafés, com a livraria, né? E, enfim, é um livro muito gostoso. Eu queria agradecer a editora Intrínseca que mandou o livro também pra gente. E que foi um presente muito feliz, assim. Foi. É isso, é um livro muito... Fiquei muito feliz de ter entrevistado ele. É um livro muito gostoso, né? É um livro que a gente gosta de ler. Eu gostei muito do Fernando também, então... Foi muito legal, a mesa com ele foi muito bacana. E o que a gente falou dos capítulos, né? Que cada personagem apresenta o outro. No final, né? O livro chama O Amor Segundo Buenos Aires. É isso. Buenos Aires acaba sendo uma personagem, amor, né? E no final, o último capítulo chama O Amor Segundo Buenos Aires. É Buenos Aires falando sobre o amor. E ela é uma personagem, a cidade é uma personagem fixa, assim. Parece que ela tem sentimentos, que ela tem mão, tem perna, tem... Eu achei muito legal. Obrigado, o que você falou mesmo? Eu tava pesquisando aqui passagem para Buenos Aires. Já acabei de comprar aqui. Eu tava aqui no Google Passagens, pesquisar e não Vamos não ouvir, então, o papo que a gente teve. Lá. A gente não conseguiu fazer um papo muito longo, porque... Tava em cima da hora para começar a mesa. A gente entrevistou com ele no camarim, pouco antes de começar. O Fernando, gentilmente, aí parou um pouquinho para conversar. Vamos falar com ele um pouquinho, então. Estamos com o Fernando Scheller, que está lançando o seu livro, O Amor Segundo Buenos Aires, que é um livro muito bonito, um livro muito inquieto, um livro muito sereno. Fernando, o que te motivou a escrever O Amor Segundo Buenos Aires? Foi falar sobre todas as formas de amor. Quer dizer, Buenos Aires, O Amor Segundo Buenos Aires é um livro que fala sobre todas as formas de amor. É um livro sobre a descoberta surpreendente do amor. Quer dizer, o Hugo, que é o brasileiro, que se muda para Buenos Aires atrás do que ele pensa que é o grande amor dele, que é a Leonor. Esse amor não dá certo. Chegando lá, ele descobre que a relação não vai para frente e ele acaba formando uma outra rede de afetos, com amigos, com novas possibilidades de amores e, sobretudo, com Buenos Aires. Buenos Aires é uma das protagonistas do livro e o Hugo entende a beleza intrínseca de Buenos Aires. Fez uma propagandinha aqui para a editora, a gente sentiu isso aí meio também intrínseco. Vamos lá, brincadeira. Manda livros. Manda livros, intrínseca. Não, eu queria saber, Fernando, qual que foi o ponto de partida para você criar essa história? O que te motivou? Quando que você teve esse start? Você falou, bom, quero escrever sobre isso, quero que se passe em Buenos Aires. Como é que veio isso para você? Porque você é um jornalista, cobriu muitas coisas, está acostumado a escrever, mas não necessariamente romance. Então, como é que veio? Eu estava em São Telmo e eu basicamente vi a Leonor lá em São Telmo, essa mulher que estava meio desconectada. Dentro daquela feira maluca, cheia de gente, ela estava desconectada, ela parecia infeliz. E eu falei, por que não começar um romance com um fim de um relacionamento? Então, esse foi o ponto de partida. E eu me apaixonei por Buenos Aires também. Eu acho que, embora o livro não tenha absolutamente... Tem gente que fala, o livro é minha autoficção. Esse não é minha autoficção e eu não gosto disso. Eu acho que a minha vida daria... Muita gente me pergunta isso, aliás. E a minha vida daria um livro muito pobre, porque a minha vida é muito sem graça. Eu achei interessante, eu gostei. Porque você cobriu várias coisas. Eu queria ouvir isso. Mas talvez não um livro de amor sobre a minha vida. Talvez sim. Eu acho que a viagem para o Afeganistão e para o Paquistão foi muito legal. Cobrir várias coisas interessantes. Como jornalista foi muito interessante. Mas assim, eu acho que a minha vida romântica não daria um amor. Vocês estão ouvindo crushes aí, de repente, pode ser que ainda pode ser que dê pra agilizar essa vida. Mas assim, não é um livro de autoficção. É um livro... eu acho que a coisa mais interessante da ficção é você poder viver outras vidas, viver outros pontos de vista. E é isso que eu estou tentando fazer, tentei fazer no livro, me pôr no lugar do outro. E não é o caso de todos os livros que eu vou escrever só ficção daqui para frente, é uma coisa que é uma decisão minha, é o que eu gosto de fazer como livro, né? E eu acho legal você poder viver outras vidas e olhar a vida sobre outros pontos de vista. E eu acho que o Amor Segundo Buenos Aires tem muito isso de você ver as pessoas de uma maneira positiva, quer dizer, de você esperar o melhor delas e uma entregar o melhor à outra. Sabe o que eu achei muito legal? Que você falou que você viu uma mulher e você personificou a Leonor no livro. Eu tenho muita mania de estar na rua e ficar observando as pessoas e ficar criando histórias que eu acho que estão acontecendo na vida delas. Então eu vejo uma menina falando, brigou com o namorado. Eu vejo um cara falando, ele só mora ele e o cachorro. Você também tem essa mania? Ótimo, aliás, criar histórias no transporte coletivo. Você não está fazendo nada mesmo, você vai lá criando histórias para as pessoas que você está vendo. Muitas
muitas vezes, obviamente, não tem nada a ver com aquilo, mas eu acho que é o exercício de se colocar no lugar do outro e de imaginar outras vidas e de tentar entender, afinal de contas, o que move uma outra pessoa. Buenos Aires é uma cidade por si só sempre ligada ao romantismo, né? Tem o tango, tem aquela coisa da beleza dela, uma latinidade diferente dos outros países. Quando você fala que você ficou em Buenos Aires, que você viu a Leonor em Buenos Aires, o quanto de Buenos Aires tem em você e o que você viu no sentido poético da sua vida enquanto criador de história para levar para o livro? Eu achei que Buenos Aires estava mal servida de romances brasileiros. Quer dizer, tem muito pouca coisa escrita no Brasil que se passa em Buenos Aires. Mas assim, não foi um pensamento mercadológico, não. Foi um pensamento assim, eu quero fazer isso. Eu acho que se você passa assim, eu vou fazer por causa disso, ou porque o mercado está pedindo isso, você acaba não fazendo. Porque assim, todas as apostas são suas, né? As apostas de escrever um romance são suas. Você tem que fazer todo o trabalho e, na verdade, por exemplo, a Intrínseca não tinha comprado o meu livro quando eu fui fazer. Eu fiz por mim, porque eu queria contar essa história, eu queria que... eu achava que ela era interessante, eu achava que ela era importante, e anos depois que eu comecei a escrever o livro em 2011, o livro foi para a Intrínseca em 2015, então assim, é um processo muito longo. Então, se você não fizer alguma coisa que na sua alma você queira fazer, não adianta. E esse é o seu primeiro livro? É o meu segundo livro, meu primeiro romance. O meu primeiro livro foi um livro que saiu pela Editora Globo em 2010, chamado Paquistão, Viagem à Terra dos Puros, que é sobre uma viagem que eu fiz para o Paquistão em 2008 e que eu vivi com uma família de lá na fronteira com o Afeganistão. Mas esse era um livro-reportagem, é mais próximo do meu trabalho de jornalista, né? Embora tenha sido um bom exercício no sentido de criar uma narrativa, o Buenos Aires foi, para mim ele é muito primeiro porque ele foi um teste da minha capacidade de fazer mesmo. Para a gente encerrar, queria que você falasse o que tem na sua estante, o que você está lendo, o que você pode indicar aí para os ouvintes. Gente, tem tanta coisa na minha estante, tem mais coisa na minha estante do que eu dou conta de ler. A gente entende. Compartilha disso. Olha, eu acabei de ler um livro que, na verdade, eu vi o filme e achei horroroso, mas eu li o livro e achei ótimo, que é o Se a Rua Billy Falasse, do James Baldwin. Eu acabei de ler esse livro. Eu estou lendo um livro desafiador, eu não vou lembrar o nome da autora, é uma autora austríaca, o primeiro nome dela é Elfried, agora o sobrenome eu não sei pronunciar. Ela é ganhadora do Prêmio Nobel e o livro se chama Desejo. É um livro muito difícil de ler, mas muito bom. Eu acho assim, os livros difíceis de ler têm que ser lidos. Entre os brasileiros, eu li recentemente um livro chamado Espera ou Passar o Avião, do Flávio Cafiero, que é bem interessante também. E tem uma autora portuguesa, a Isabela Figueiredo. Eu sou apaixonada nela, crush da gente, vai. Eu gosto especialmente do livro A Gorda. Eu acho ele mais ousado do que o outro. Eles, na verdade, repetem um pouco, quer dizer, ela sim faz autoficção. Ela faz autoficção e ela faz maravilhosamente bem. Muito bem. Agradecer a Todavia que mandou os livros pra gente. Obrigada. Eu te amo, Isabela. E beijo, Isabela, porque você sabe que eu te amo. E assim, eu tô sempre tentando descobrir coisas novas e buscando novas narrativas. E, por favor, me mandem. Todavia, manda pro Fernando também. Fernando, me mandem sugestões. Muito obrigado. Obrigado, viu? E a gente fica por aqui. Fechou. Aí foi muito legal. Foi curto, mas foi bom. Entendeu? O que interessa não é a quantidade, é a qualidade. Um baita bate-papo. E procurem pelo Fernando, vale a pena. O Fernando, ele tá escrevendo um outro livro também. Eu fiquei com muita vontade de, sei lá, tomar um vinho com o Fernando. Ele tem cara de quem bebe vinho, né? Ele não tem cara de quem bebe cerveja. Não bebe cerveja, eu acho também, não. Então, Fernando, fiquei com essa vontade de tomar esse vinho. Muito obrigado trocar essa ideia.
pela receptividade aí com a gente. Foi demais. Sim, Então, sim. O Amor Segundo Buenos Aires. Jéssica, Leiam, conheçam. vamos para aquele momento incrível do nosso episódio. É triste esse momento, triste, porque que é o fim. ele chega ao fim. Falando E eu nisso, não a gente gosto de parou episódio de que chega fazer ao fim. aquele A Vida Imita A vida Arte, imita né? arte. Não, a vida piora a A Vida arte. Piora a Arte. Nossa, ela piora muito, a gente pode voltar. Vamos voltar? Nos próximos, Ó, vamos. você que tem matérias bizarras, as pessoas me mandavam na época, elas pararam de me mandar. Você que tem matéria bizarra e relacionada ao mundo da arte, me mande, por favor, podcast Rabisco lá no Instagram ou no meu, Tadeu F. Rodrigues, que a gente vai ler aqui nos próximos episódios. Sim, mas vamos falar do que a gente tem lido. Hoje eu vou inverter. O que você tá lendo, Tadeu? Bom, eu vou falar então, aquele momento, um livro que eu releio, já que eu falei do Bolanhos lá atrás, eu vou falar do Borges, que todo mundo sabe que o meu livro de cabeceira é o Aleph, que é de contos, mas eu vou deixar como indicação um livro que também fica... Eu fico imaginando o tamanho que é a tua não cabeceira. no topo da cabeceira. Mas a minha cabeceira, vou explicar. Do lado da minha máquina de escrever, que eu escrevo minhas poesias, tem os livros que eu releio. Que é um monte assim. Pra quem não tá vendo em casa, eu tô fazendo um monte de 30 centímetros. Que lá eu vou colocando os livros transitórios, mas que são livros que eu sei... Por exemplo, eu sei abrir o Ficções e sei abrir o Aleph no conto que eu quero ler. Entendi. Então eu sou meio brother dos livros. Então eu vou indicar os Ficções do Borges, aí um livro latino, que é um compêndio de contos. Borges é um puta contista e você fica sem fôlego lendo ele, e eu sou apaixonado nele. E você, Jéssica? Eu vou indicar um livro que também é de uma escritora latina, que ela é uruguaia, mas mora no Brasil, que é a Gabriela Guerre. É um livro recém-lançado, que é o Quarto Branco, foi lançado pela Todavia, e é um livro lindíssimo, assim. Eu comecei a ler e eu grifei quase todo o livro. Porque... Ela veio em Poços. Ela veio, a gente não conseguiu gravar com ela, porque foi um dia que você não tava aqui. Aliás, o único dia que você não foi no Flipossos. Foi o único dia que eu não fui. E o livro Eu tive conta que viajar. A história da Glória, que também é uma uruguaia, criada no Brasil, e é uma mulher que ela vê todas as certezas da vida dela ruírem depois dela sofrer um aborto espontâneo, descobrir que não pode mais engravidar, ser demitida e ter um pai doente. Então, assim, tudo que ela tinha na vida acabou naquele tempo ali, e aí ela começa a reviver várias coisas, mas é também um livro muito imagético, é um livro que ela vai descrevendo ali por onde ela tá passando, o que tá acontecendo, o que ela tá sentindo. É aquele livro que todas as frases que estão ali têm um porquê de estar ali, não tem nenhuma palavra fora de lugar. Então é um livro muito bem escrito. A Gabriela também é uma jornalista, ela dá aula de escrita no Instituto Vera Cruz. E é uma pessoa maravilhosa. Ela trabalhou muitos anos com uma revista de viagem e turismo, trabalhou na Super Interessante, e aí agora ela migrou para literatura, e que feliz que ela migrou para literatura e fez esse livro, que é um livro de memória, que é um livro, é um romance, enfim, é um livro muito bem escrito e uma baita de uma história, assim, para quem já viveu um momento desse, que acordou um dia e não tinha mais nada no lugar que costumava estar, passou um terremoto na vida. Vale muito a pena ler, porque também é um livro sobre como que a gente se reinventa, sentindo todas as dores que a gente sente, sabe? E é isso, essa é a minha dica. É um livro que está na minha estante desde antes do Flipossos, desde que eu recebi ele da Todavia, e um baita livro como todos que a Todavia tem publicado. Sou uma grande fã. Legal, gostei do episódio hoje. Também gostei, foi um episódio muito bom. Latino. A gente gosta, né? Os nossos episódios raiz agora com as entrevistas têm sido bem legais. Sido bons, e eu acho que eu queria ter falado sobre alguns livros latinos como a gente fez hoje. Eu acho que faltou isso. Podemos fazer mais vezes, né? Sim, podemos, devemos. Fiquei muito feliz. Então, faremos. A gente, agora o próximo episódio, a gente já pode fazer uma propagandinha, né? É com a Cristina Judar. Sim, vamos que fazer vai ser legal. propaganda. E, enfim, a gente vai... E aí, logo devemos ter algumas surpresas para falar, algumas coisas para falar sobre a Flip. Então, repetindo aí que a gente vai estar na Flip, você que está ouvindo a gente, quiser chegar lá e conversar com a gente, vai ser massa. Beijo a todos. Sim, beijos, tchau. Valeu.